Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Sou Curioso. Hoje eu vou trazer para vocês mais um conto, mais uma lenda urbana que se chama A Velha no Velório. Peço, pessoal, se gostarem, deixe seu like, compartilhem e se for novo por aqui, se inscrevam no canal e ative o sininho que está aí logo abaixo para receber as notificações e receber também todo o nosso conteúdo. Estamos aqui para trazer sempre as melhores histórias e lendas urbanas para vocês curtirem. Muito obrigada e vamos ao conto. Essa lenda urbana é bastante contada em faculdades por causa dos cemitérios, símbolos da história de terror. Reza a lenda que uma garota, que era uma estudante de psicologia, estava no final de seu curso e ficou responsável por pesquisar o comportamento das pessoas nos velórios e enterro. Primeiro, ela estudou as teorias sobre este comportamento, mas depois a estudante resolveu partir para a prática, visitando discretamente velórios e enterros de estranhos. O primeiro velório foi de um senhor de idade que tinha sido um professor famoso. Esta cerimônia foi cheia de pompas e discursos, porém, uma pessoa especial chamou a atenção da estudante. Era uma senhorinha idosa, de cabelos brancos, vestida de preto, com uma mantilha negra e antiga na sua cabeça. A primeira vez que a estudante olhou para essa mulher, teve a impressão de que essa senhorinha não tinha pernas e estava flutuando. Porém, depois a estudante olhou melhor novamente para essa esquisita figura e viu que as suas pernas estavam normais e concluiu que aquilo poderia ter sido uma ilusão de ótica. O segundo velório, visitado pela estudante, foi de uma criança de classe baixa, num bairro muito simples e popular. Esta estudante estava observando o comportamento das pessoas quando viu novamente aquela estranha senhora do primeiro velório. Então, a acadêmica resolveu olhar para a mulher com mais cuidado e pesquisar mais. Porém, aquela senhorinha olhou em sua direção e a estudante teve a impressão de ter visto duas estrelas no lugar dos globos oculares desta senhorinha. A terceira visita foi o velório de um empresário milionário, amigo da família. Por ser um velório de gente muito importante, só entrava quem fosse conhecido. A estudante entrou, mas dentro do local ela teve outra surpresa. A idosa esquisita já estava lá também. Assim, a estudante também resolveu ir ao enterro deste homem rico e aquela estranha senhora foi junto, que ficou algum tempo andando pelo cemitério, até que parou num túmulo marrom. Então, a estudante notou que a mulher da foto do túmulo era aquela mesma velhinha estranha. E sem querer, a moça soltou uma exclamação. Ave! Assim, a idosa olhou para trás e disse: Ave, minha filha! Desta maneira, a estudante falou: Ave, sim! Como é possível? A foto da mulher enterrada nesse túmulo é a cara da senhora. E desse jeito, aquela senhora explicou: Bem, isso faz sentido, porque essa mulher que está enterrada nesse túmulo marrom sou eu mesma, minha filha. Então a estudante disse:
Isto não é possível. Só pode ser uma brincadeira ou uma alucinação minha. E por que a senhora visita tantos velórios e enterros? Qual é a explicação de tudo isso? E assim, calmamente, aquela senhorinha falou: Oh, minha filha, eu nasci há um tempo atrás. A minha vida foi indolente e sem graça. Fui filha única, não me casei, não tive filhos e nem trabalhei. Eu apenas ficava vegetando em casa, sem fazer nada, por preguiça. Quando meus pais morreram, eu vivi tranquilamente com a pensão que eles deixaram para mim. Mas quando eu morri, a primeira coisa que eu vi foi o filme da minha vida inteira. Um tremendo vazio. Em primeiro lugar, um anjo tentou me levar para o céu, mas eles não me aceitaram lá, porque eu não tinha feito nada de útil para a humanidade. Depois, mesmo o anjo tentou me levar para o inferno, mas o diabo também não me aceitou, porque eu não era má o suficiente. Após isto, o anjo me levou para o purgatório, mas o guardião de lá não aceitou, alegando que eu não tinha feito nenhum pecado para purgar. Então, apareceu o chefe dos anjos, que falou que o melhor a fazer era dar uma missão útil para mim como colaboradora da morte. E assim a estudante indagou: E o que uma colaboradora da morte faz? E desta maneira a velhinha respondeu: Uma colaboradora da morte, minha filha, ela tem uma missão parecida com a deste anjo. Ela coloca o filme da vida desta pessoa falecida para ela ver e guia a sua alma até muitos lugares, como o céu, o purgatório e o inferno. Após escutar tudo isso, a estudante desmaiou. No hospital, ela contou a história para os enfermeiros. Ela disse que estava vendo o filme de sua vida diante dos seus olhos e, em seguida, a jovem faleceu. Gostaram do conto? Muito obrigada!